Seja bem-vinda, bem-vindo à casa de Nossa Senhora da Piedade, trono entre as nuvens, lugar especial de experimentarmos o amor de Deus que se faz colo de mãe. Te seja dado sentir nesta hora, onde quer que você se encontre, nessa oportunidade que você dá, antes de tudo, a si mesmo, de meditação das Sagradas Escrituras, te seja dado sentir a proteção dela, a Senhora da Piedade. Que alegria podemos nós, mais uma vez, comparecermos diante da graça divina no encontro com essa palavra. O Cristo nos fala através dessa palavra. Vamos juntos de antemão suplicando a presença do Espírito Santo, Ele que nos revela as Sagradas Escrituras, o Espírito sem o qual não podemos interpretá-las, o Espírito que atualiza esta palavra em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, vinde nos ajudar a entrar nos segredos escondidos na palavra de Deus. Vinde nos fazer perceber em cada narrativa como as Sagradas Escrituras nos auxiliam no hoje da nossa vida, em que se desabrocha a salvação. Graça recebida e que deve ser concretamente experimentada na existência de cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, auxílio de nossa fraqueza, acomodando nossos sentimentos, nossas emoções, tudo aquilo que for obstáculo nesta hora, para que o Cristo nos dê a sua palavra, palavra que salva, que cura e que liberta. Estamos reunidos e permaneceremos para sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos na segunda estação deste tempo tão precioso, um extenso retiro da Igreja, que é o período da Quaresma. No início da cristandade, o batismo era conferido a pessoas adultas, de modo que era necessário, na mistagógica experiência do rito, na catequese, também no encontro com a palavra de Deus, iniciar aqueles que haveriam de, na Páscoa, por ocasião do seu batismo, tornarem-se cristãos. Na medida em que a sociedade torna-se cristã, desde as suas bases, portanto as crianças já nascem em lares cristãos, vai decaindo esta experiência catecumenal. A Igreja, então, em sua sabedoria, na sua sabedoria em todo o tempo e em todo lugar, faz o discernimento de que toda a Quaresma deveria ser uma espécie de recriação pela força do rito, pela oportunidade dada nestes 40 dias de recriarmos essa atmosfera de meditação do mistério da nossa salvação, de modo que na Páscoa renovamos nós aquela graça batismal que o Cristo nos alcança no seu mistério pascal e da qual nós tomamos parte na medida em que, unidos ao Cristo pelo batismo. Pois bem, é o segundo domingo deste retiro quaresmal que é da Mãe Igreja, que é a Quaresma. A Quaresma, gosto sempre de retomar esta frase, lapidar, de São Francisco de Sales. A Quaresma é o outono da vida espiritual, na qual nós colhemos os frutos do ano inteiro. É bom meditar esta imagem, o outono, que é, pois, o período em que as folhas caem, em que as árvores nos legam seus frutos. Portanto, assim também, com mais despojamento, nos lançando mão de tudo aquilo que for excesso, pela oração, pela penitência, pela esmola, nós vamos fazendo decair em nós, decair os nossos inchaços para colhermos os frutos espirituais do ano inteiro. Pois bem, quais são os textos de hoje preparados a nós nesta Quaresma, ano C? Em 1 Gênesis 15, a aliança que Deus faz com Abraão. O Senhor Deus conduziu Abraão para fora e disse: olha para o céu, contra as estrelas se fores capaz. E acrescentou: assim, Abraão, será a tua descendência. O salmo que ecoa a primeira leitura é: o Senhor é minha luz e salvação. Na medida em que, como um sinal desta aliança, animais são divididos numa noite sombria, dando testemunho de todo o desafio experimentado pela descendência de Abraão nos anos particularmente
da escravidão no Egito. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção de minha vida. Perante quem eu tremerei? Pois bem, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor, diz o versículo 14. No Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O terceiro dos textos é a carta de Paulo a Filipenses, onde o apóstolo conclama: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. No Evangelho, estamos no capítulo 9, muito precioso no Evangelho de Lucas, porque é nele que se dá uma guinada. É neste capítulo 9 que se diz que Jesus toma a firme decisão de partir a Jerusalém para experimentar a sua Páscoa. Antes, porém, destes versículos, o que está apresentado a nós neste segundo domingo da Quaresma, na versão de Lucas, é o Evangelho da Transfiguração. Vamos nós, Elexio Divina outra vez, deixemos que a palavra do Senhor ecoe em nossos corações e seja para nós uma experiência fecunda de meditação, de contemplação, de fortalecimento espiritual. Vamos então a Abraão, Gênesis 15, versículo 5. Situando Abraão ainda sem herdeiro, faz esta experiência da graça, este encontro com Deus. A partir do versículo 5 se diz: então o Senhor Deus trouxe Abraão para fora e lhe disse: olha para o céu e contra as estrelas, se for possível contá-las. Assim será a sua descendência. O texto insiste, então, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi creditado como um ato de justiça. Prestemos atenção no versículo 5, porque, insisto nesse ponto, porque aqui estamos fazendo uma léxio divina, pressupondo esta meditação dos textos, é claro. Você poderá deliciar-se deles com mais calma, o tempo não nos permite aqui trazer com riqueza de detalhes toda a narrativa, mas para fazer a léxia divina temos que estar atento à palavra. O primeiro horizonte sempre para meditar a palavra de Deus é perceber as palavras, elas não são despropositadas. Deus mais uma vez diz a Abraão: sai. Porque, se observamos bem, o início do chamado de Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, também é uma exortação à saída. Sai de sua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai. Esse movimento de saída, de partir em direção a fé desinstala, coloca para fora, é um parto. A fé desafia, coloca para fora, sai para fora e olha para o céu. Aqui o que o Senhor Deus está ajudando Abraão a perceber é que essas promessas não desidratam. Abraão está sendo instruído por Deus a confiar que as demoras não desmentem as promessas de Deus. É Ele quem irá garantir a fertilidade. Aqui Abraão aspira, num primeiro momento, com o pedido concreto de um filho, de onde decorrerá toda a descendência, de onde decorrerão as tribos de Israel, todo o povo judeu. Sair, ir para fora. Este é um convite que se atualiza em Abraão e também a cada um de nós. Temos que viver num contínuo êxodo de nós, de nossos medos, de nossos receios, de tudo aquilo que acrisola, aprisiona, angustia. É preciso sair e olhar para a sídera. É bonito quando o latim nos lega a expressão desejo, desidera, a respeito da sídera do céu. Quando desejamos, temos que olhar para cima, aquele lugar onde irá esclarecer o apóstolo. Séculos depois de Abraão, nossa vida está escondida. Abraão deve perceber que, para além do contexto cotidiano, de desafio, de incerteza, na obscuridade da fé, há as estrelas, o céu, de onde provém a garantia do Senhor Deus que é fiel. Olha para o céu, olha para as estrelas, se for possível contá-las, assim será a bênção sobre sua descendência. Conta-as, se fores capaz, assim será a sua descendência. É muito importante ver neste momento
O texto irá dizer como um gesto concreto, após o cair do sol, versículo 17, após Abraão ter rasgado no meio vítimas, o Senhor passa como uma tocha no meio delas. Vamos entender o que significa esta passagem do Senhor? Temos que perceber aqui esta aliança. Aliança, no hebraico, é berit, que quer dizer pacto. É muito comum na nossa existência humana que nós tenhamos que fazer pactos, acordos, aliança. Toda a tessitura social está baseada nisso. Isso é desde o mundo antigo, tá? As alianças dos reis, das tribos, entre os povos. Assim também o Deus de Israel também tem sua berit. Ele também faz aliança. Agora, se observamos bem, há uma diferença. Porque, via de regra, quando nós fazemos um pacto, uma aliança, um contrato, ambas as partes têm que ceder alguma coisa. Nesse momento, nós temos uma aliança onde está muito mais acentuado aquilo que Deus, na sua gratuidade, na sua misericórdia, na sua generosidade, quer fazer ceder. Portanto, é uma aliança entre o Senhor Deus e o seu amigo Abraão. As Escrituras continuamente repetem que o que Deus tem para com Abraão e Abraão para com Deus é uma relação de amizade. Na amizade há pacto, aliança, reciprocidade, envolvimento com as causas do outro. O amor diligente da amizade é ser para o outro, querer aquilo que o outro quer. Portanto, medite nisso. Tem uma fecundidade espiritual. Na nossa relação com Deus, na nossa aliança com Ele, é preciso meditar esta força, esta beleza de uma amizade que vai sendo tecida no envolvimento das causas, Deus sendo para nós e nos incitando a sair, sermos para Ele. Uma reciprocidade. E Deus está aqui renovando o chamado de Abraão. Na vida, nos pactos, nas alianças, um casamento é uma aliança, precisamos continuamente ir renovando os acordos, porque é preciso fazer aquele compromisso antigo, anos feitos atrás, tornar-se novo, tornar-se atual. Abraão, então, ao ser incitado a sair para fora, ao ser incitado a sair, aqui de fato enfatizo que se trata de um pleonasmo, não é? Porque, via de regra, se saímos é sempre para fora, mas o texto enfatiza este chamado a sair, a ir olhar fora estas estrelas no céu, para assim perceber a graça de Deus, que é exagerado no seu amor. Abraão responde a isso, versículo 6, crendo. Ele crê naquilo que lhe diz o Senhor, acredita, e isso lhe foi creditado como justiça. Quer dizer, acomoda-se com Deus e Deus com ele. No versículo 8, chama a atenção quando Abraão diz: então, Senhor, meu Senhor, como saberei que herdarei? É muito curioso isso, né? Porque aqui não se trata de uma desconfiança. Às vezes nós incomodamos quando, companheira de nossa fé, está a pergunta: como a Virgem Maria, como se dará isso? E aqui vemos algo muito precioso. A fé quer entender. Portanto, aquela fé de Abraão, a sua esperança não é passiva, mas ele participa com entendimento, com lucidez diante daquilo que Deus lhe promete. Como poderei saber? E aí vem no versículo 10, né? Abraão toma estes animais, parte-os no meio, dispõe cada pedaço um em frente ao outro, não parte as aves, e depois, quando o sol declina, aves de rapina, versículo 11 e 12, passa uma tocha de fogo no meio das vítimas. O que isso quer dizer, em termos exegéticos? As alianças eram feitas com sangue, porque o sangue é essa dimensão vital. Ao partir a vítima, e era um compromisso que ambas as partes pactuantes passassem no meio, aqui só Deus participa, só Ele passa no meio destas vítimas, é que aquele que não cumprisse aquilo que jurou, poderia ter atraído sobre si o destino das vítimas.
É um pacto de sangue, um compromisso irrenunciável. Então Deus passa no meio dessas vítimas para testemunhar a sua fidelidade. É o rito jurídico, aqui claro com esses elementos muito rudimentares, muito primitivos, mas querendo indicar este compromisso de sangue que Deus tem para com Abraão. E naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. O texto deixa claro, não é? Que o Senhor está renovando aquilo que lhe prometeu. Naquele dia, versículo 18, o Senhor firmou uma aliança com Abraão. A tua descendência dou esta terra do Egito até o grande rio. Ou seja, a extensão está delimitada. O Senhor Deus que concede a terra, que dá descendência, que garantirá a fertilidade. Pois bem, meditemos nisso, hein? Porque no momento em que as vítimas são partidas, ainda demora um tempo para que Deus se manifeste. E aqui temos, contemple isso na sua vida, todos experimentamos concretamente o que isto significa, a obscuridade da fé. A obscuridade da fé. Porque a fé, lembra Joseph Ratzinger, no seu livro Introdução ao Cristianismo, ela caminha junto com o protesto da descrença. Porque se ela é o fundamento daquilo que se espera, a prova das realidades que não se veem, diz a carta aos Hebreus, nós como seres humanos temos nossas dúvidas, nossos senãos. Às vezes fraquejamos, que nada do que é humano lhe escandalize. Uma certa dose de dúvida, de obscuridade é humano, portanto, não pode te escandalizar. Nessa nossa obscuridade, em nossa ignorância, o Salmo 26. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção de minha vida, perante quem eu tremerei? É bonito, versículo 9, não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu ezer, o meu auxílio. Portanto, em nossa existência, nos momentos de tropeço e de queda, vejamos que o Senhor é luz, a dissipar as trevas de nossos corações e que Ele é o nosso auxílio para que nós não fraquejemos. E aqui, claro, olhando para o Evangelho, capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 28 e 36, no versículo 28a, o trecho que está suprimido pela liturgia, se diz: ora, cerca de 8 dias depois desse discurso, Jesus, tendo tomado consigo Pedro, Tiago e João, subiu a montanha para orar, o Monte Tabor. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto mudou, e sua roupa tornou-se de um branco deslumbrante. Eis que 2 homens conversavam com eles. Quem eram? Moisés e Elias. Até aqui, os sinóticos que falam da transfiguração, todos têm esse consenso. Moisés e Elias. Que, tendo aparecido na glória, falavam do êxodo, aqui é específico de Lucas, do êxodo que haveria de consumar-se em Jerusalém. Lembra? Saída, passagem, atravessamento, êxodo. Prestemos atenção nisso, não é? Pedro, João e Tiago, o círculo mais íntimo de Jesus, aqueles que só irão dar a conhecer este momento maravilhoso reservado pela graça divina para que ninguém se escandalizasse da cruz de Jesus, a luz em meio às trevas, Pedro, João e Tiago, e aparece em versículo 30 Moisés e Elias, que falam do êxodo. Moisés, legislador do Antigo Testamento. Através de Moisés é dada a lei que é a custódia da aliança, no entanto uma pedagoga que conduz a Cristo. Elias, grande profeta, fazia descer fogo do céu, ressuscitava os mortos. No entanto, Elias não foi capaz de, com a sua profecia, realizar plenamente aquela pronúncia da palavra de salvação e dar-nos uma vida que não é apenas voltar a viver no sentido biológico, mas aquela esperança que somos chamados. Em Moisés, a reminiscência do Antigo Testamento, da lei. Em Elias, a esperança, ele deve vir preparando o caminho até que vinha o dia do Senhor, apontando para o êxodo de Jesus. Quer dizer, a travessia que Jesus faz em sua paixão é, pois, o pleno cumprimento
do que foi antecipado como sombra dos bens futuros em Moisés e em Elias. O êxodo de Jesus que deveria confirmar-se em Jerusalém. Na paixão de Jesus, na sua passagem, cumpre-se. Ele irá tomar a firme decisão. Versículo 51 deste mesmo capítulo 9. Ele deverá tomar a firme decisão. E é muito curioso, porque Mateus, no capítulo 11, versículo 2, meditemos, os textos da Bíblia sempre se entrelaçam, diz: o reino de Deus irrompe com força, e é dos que dele se apoderam com firmeza. Por isso Cristo toma uma firme decisão, não vai para a cruz como um distraído, mas como alguém que sai, como Abraão saiu e se oferece. A voz que se escuta, não é? Versículo 35 do Evangelho. Da nuvem veio uma voz que dizia: este é o meu filho escolhido, ouvi-o. O filho eleito, escutai-o. Já havia sido antecipado lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que o Senhor haveria de suscitar um profeta como Moisés, a quem o povo deveria escutar. Um novo Moisés, o Cristo nessa perspectiva está sendo apresentado como um novo Elias e como um novo Moisés. Assim como Moisés escutava a Deus e era seu servo, o Cristo escuta. E nessa escuta do Cristo, nós também experimentamos o êxodo. Aquela obediência da fé de que vai falar o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Daqui a pouco cantaremos: salve ao Cristo obediente. Na obediência de Cristo somos salvos e nos é dado, graças à salvação, graças à sua justiça, ao seu êxodo, experimentar a obediência da fé. Estamos obedecendo na fé? Estamos deixando que em nossa vida se cumpra os desígnios de Deus? Estamos saindo, nos despojando, como Abraão, não é? É bonito quando o texto, voltamos, porque assim se faz Lexio Divina, cerca de 8 dias depois do discurso. Que discurso que Jesus faz? Versículo 23, do capítulo 9. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir atrás de mim, é bonito isso no Evangelho de Lucas, todos falam, né? Se alguém quiser seguir, se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Atrás do Cristo é o lugar do discípulo. Seguir o Cristo, sair como Cristo, ter o êxodo como Cristo. 8 dias depois, porque nós também estamos nesse movimento performático. Em nós também se está atualizando a entrega à paixão do Senhor. E nós também estamos passando da morte para a vida, das trevas para a luz. Temos que buscar essa verdade. Verdade, luz, salvação é Jesus. E aqui, claro, um olhar sobre esta preciosidade da segunda leitura de hoje, a carta aos Filipenses, no capítulo 3, onde Paulo diz: sede meus imitadores, ou seja, seguir a Paulo, que completa em sua carne o mistério da cruz do Senhor. Há muitos que se comportam como inimigos da cruz, inimigos do êxodo. Não há possibilidade de fé sem cruz, sem saída. Não porque sejamos amantes do sofrimento, não porque gostemos de demora, sendo um tempo despropositado, porque nos apeteça o atraso, mas é porque nós também vamos nos transformando. Isso é importante, não negligencie. O que Paulo diz, versículo 21 desta segunda leitura, a respeito do Cristo, né? Vamos antes, versículo 20. Nós, de fato, temos a cidadania nos céus, de onde esperamos como Salvador quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará, olha que bonito, é Cristo quem transforma o nosso corpo humilde, pobre, frágil, circunscrito ao espaço e o tempo. Ele está transformando, ele vai tornar o nosso corpo semelhante ao seu corpo de glória. Assim como ele resplandece no Tabor, também nós vamos resplandecendo. Por detrás da desfiguração do rosto marcado pelo tempo, de nossas dores, de todo o sofrimento que nos rouba, em alguns momentos, o sorriso, a alegria, nos arranca lágrimas despretensiosamente. Neste movimento da desfiguração, o que o Senhor está realizando é a transformação do nosso corpo. Sua vida está sendo transformada pela graça divina. Não se esqueça disso. Tornando o nosso pobre corpo
semelhante, conforme ao seu corpo de glória, segundo a força de seu poder e de sua capacidade de submeter a si todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, supliquemos que Nossa Senhora da Piedade nos ajude, nos instrua. Ela é discípula, mestra, à obediência da fé. Assim como Maria deixou-se desinstalar, confiou na promessa de Deus, foi a bem-aventurada porque creu, também experimente nesta hora a alegria de crer nas promessas de Deus, na palavra do Senhor que não passa, sem produzir, sem transformar. E é pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade que invoque sobre sua vida, este segundo domingo da Quaresma, um tempo de meditação, um retiro, a bênção de Deus. Medite nesta hora, no seu silêncio, não tema, silêncio, angústia, parto, saída, êxodo. Medite sobre como em sua vida o Senhor está completando uma obra de transformação. E pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Não poderia deixar de agradecer a família dos devotos, sem a qual esta obra de evangelização não seria possível. Vem fazer parte desta família também. Ânimo, porque todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Ide em paz no seu êxodo, que o Senhor sempre te acompanhe.